Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é sexta-feira, último dia útil desta semana, uma semana que termina muito conturbada nos mercados, particularmente nos mercados financeiros aqui no Brasil. E a gente vai analisar isso a partir de agora, no momento que os negócios continuam acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo, tanto no mercado agrícola quanto no mercado financeiro. Nós começamos o programa de hoje analisando inicialmente o comportamento do mercado financeiro. Olha, situação muito crítica, bolsa despencando novamente, aprofundando a queda de ontem. Hoje a situação está pior do que ontem. Bovespa, índice Bovespa está despencando agora quase 4%, 3,9% para ser mais exato. E o dólar volta a disparar. O mercado de câmbio aqui, que já disparou ontem, volta a subir de novo de forma muito expressiva, uma disparada de 1,4%. A cotação da moeda americana agora em R$ 5,75. O mercado recebeu muito mal o que está acontecendo desde ontem, particularmente, que é o furo do teto fiscal, ou seja, com medidas artificiais aqui, tentando conseguir mais dinheiro aqui para o auxílio fiscal, para o auxílio para Brasil, novo nome do Bolsa Família, estourando o teto fiscal, aquela questão da responsabilidade fiscal, tem um teto que não pode ser ultrapassado, foi simplesmente furado completamente. Isso foi muito mal recebido no mercado financeiro. Posteriormente, tivemos um anúncio aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, do próprio presidente da República dizendo que também vai buscar recursos aqui para uma ajuda emergencial aos caminhoneiros, 750 mil caminhoneiros, para compensar o aumento dos custos do óleo diesel, que impactam no frete e na renda dos caminhoneiros, uma ajuda emergencial de R$ 400 por caminhoneiro, que nem os caminhoneiros receberam bem, falando nisso. O fato é que não tem dinheiro para isso, não se apontou a origem dos recursos para tudo isso, e isso acabou, inclusive, levando a um terceiro fator que está espantando os mercados ontem e hoje, que é a demissão de 4 integrantes do Ministério da Economia, 2 secretários diretos aqui do ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma debandada no Ministério, isso pegou muito mal também no mercado, e o resultado é esse que a gente está vendo aqui, não precisa nem muito comentário. Bolsa despencando, quase 4%, não é pouca coisa, sem contar que ontem já caiu mais de 2%. E o dólar disparando de novo aqui para 5,75, alta de 1,4%. Vamos ver como é que vai acabar o dia hoje, sexta-feira negra, portanto, nos mercados financeiros. Lá fora, índice de Dow Jones na Bolsa de Nova York subindo um pouco, 0,2%, mercado lá fora mais tranquilo. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, com alta de 0,6%, já fechando. Bolsa de Xangai na China com leve queda de 0,3%, já fechou no início do dia. Dólar Index caindo um pouquinho, 0,1%, e o ouro voltando a subir de forma expressiva, 1,2%, 1.802 dólares a onça Troy nesse início de tarde. Mercado de commodities agrícolas com maioria em alta nas bolsas internacionais nesta sexta-feira. Vamos começar aqui pela Bolsa de Chicago. Soja estava subindo um pouco, agora está com um pequeno recuo de 0,2%. O milho em Chicago sobe, 1 ponto percentual. O trigo está disparando no mercado internacional. Bolsa de Chicago agora com um salto de 2,3% nos preços do trigo, refletindo aquilo que a gente já vem comentando aqui nos últimos dias, um certo aperto nas tendências de produção e de oferta para esse novo ano comercial que está começando, 2021-22. Uma produção que ficou abaixo, está ficando abaixo da expectativa, com quebra de safra nos Estados Unidos, na Rússia e também no Canadá, 3 importantes exportadores, os maiores exportadores mundiais, todos com problema na sua safra desse ano. Significa uma tendência de aperto na oferta e meio a uma demanda bastante firme. E isso está se conjugando para justificar, ou pelo menos explicar essa disparada do preço do trigo de 2,3% nesse momento. Algodão buscando se recuperar do tombo de ontem, ontem caiu 4,2%, foi um dia de forte correção nos preços do algodão, mas hoje os preços já se recuperam. O algodão em Nova York agora subindo 2 pontos percentuais, já descontando boa parte da queda de ontem. O algodão também está com um aperto na oferta, a produção americana é menor do que vinha sendo esperado anteriormente, isso é um fator de sustentação para os preços do algodão
mesmo, apesar dessa correção de ontem. Açúcar bruto em Nova York subindo também, 0,4%. Suco de laranja é outro que sobe forte agora, 1,7%. E cacau também, 0,9%. Na contramão, o café. O café era um dia bastante volátil, teve subindo no início da manhã, agora está caindo 0,6%, o arábica em Nova York. E o arroz em casca em Chicago também cai em torno de 0,5%. A soja, como eu já citei, abriu em alta, mas está cedendo também, e agora com queda de 0,2%. Muito bem, nós não temos entrevistados ao vivo agora, mas tem muita informação, então a gente vai em frente. Começando aqui para uma conferência do mercado físico. Começar pela soja, vamos botar o nosso quadrinho da soja aí na tela. Preço do mercado físico da soja hoje pela manhã. Poucas alterações, lembrando que ontem Chicago caiu e o dólar subiu, mas ficou praticamente no 0 a 0 o efeito interno aqui, em função dessas diferenças. Então, é isso que a gente está vendo agora pela manhã, poucas alterações nos preços, basicamente aqui só uma aqui em Dourados, com alta de 0,6% para R$ 163 por saca. Demais praças aqui praticamente estáveis, pelo menos até amanhã desta sexta-feira. Certamente os preços devem mudar agora, basicamente em função do câmbio, o dólar explodindo aqui com essa alta forte. Caso se mantenha, isso vai mudar para cima os preços da soja no nosso mercado interno no final do dia. O que mais estamos vendo aqui? Demais praça, portanto, sem alterações. Vamos para o milho. Milho no mercado interno também sem alterações, pelo menos até amanhã desta sexta-feira. Da mesma forma que a soja também pode mudar à tarde, caso o dólar continue disparando como está até agora. Por enquanto, na manhã de hoje, os preços estavam estáveis nas principais praças que a gente acompanha diariamente. Estou vendo aqui, por exemplo, Sorriso, Mato Grosso, R$ 74 por saca, Rondonópolis, 76, Berlândia, 87, Carazinho, 89, Chapecó, o preço mais alto aqui no mercado hoje, R$ 92. Está caro o milho ainda por lá. Chapecó, grande consumidor de milho no oeste catarinense, polo de grandes indústrias de carne suína e de aves. Bom, vamos em frente, daqui a pouco a gente dá mais uma conferida nos demais preços no mercado físico. Antes disso, vamos para as nossas notícias de hoje. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, na sua live semanal ontem à noite, ele comentou a questão da alta dos combustíveis e a ajuda de R$ 400 que anunciou durante a tarde para os caminhoneiros. Ele ainda falou sobre as divergências com a equipe econômica que acabou derivando nessa debandada de auxiliares do ministro. 4 pessoas saíram ontem da equipe do ministro Paulo Guedes. Vamos ver o que diz Bolsonaro sobre isso. Os combustíveis também tiveram altas enormes. O Brasil não está imune a isso. Teve alta no Brasil? Teve. Está cara a gasolina? Está cara a gasolina, está caro o diesel? Está caro o diesel. Mas está bem mais barato do que lá de fora. Deve ter outro aumento de combustível? Deve ter outro aumento de combustível. Não precisa ser mágico para descobrir isso aí. É só ver o preço do petróleo lá fora e quanto é o dólar aqui dentro. Então começa a aumentar. Nós ainda dependemos de importação de diesel em especial, em torno de 25%. Parte de gasolina também. E se não reajustar, falta. Então a inflação é horrível? É péssimo. Mas pior ainda é o desabastecimento. Então o que nós aqui, como está na iminência, tem um novo reajuste de combustível, né? O que nós buscamos fazer? Acertado com a equipe econômica. Alguns não querem a equipe econômica, não queriam. Outros achavam que era possível. Dá um auxílio para os caminhoneiros, em havendo um novo reajuste, dá um auxílio para os caminhoneiros, o que está decidido até o momento, R$400. Dá 300 para R$400 para 750 mil caminhoneiros autônomos. Isso é muito, isso é pouco? Isso é o possível no momento. Isso dá um pouco mais de 3 bilhões ao longo de um ano. Um pouco mais de 3 bilhões ao longo de um ano. Dentro do orçamento. Agora, tem secretário, como acontece às vezes tem o ministro, tem secretário que quer fazer valer a sua vontade. Então o ministro deu uma decisão, vamos gastar dentro do teto, que as reformas continuam. A gente espera que a reforma administrativa continue, a tributária continue, como foi feita a Previdência no passado, como foi feita aquela da CLT no governo Temer. Né? Continue. Nós temos um teto de gasto. E os fretes aumentam, em função do aumento dos custos dos combustíveis. A Agência Nacional de Transportes Terrestres
A NTT publicou no Diário Oficial da União a portaria com novos valores mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas, considerando a variação no preço do óleo diesel no mercado nacional, que é superior a 10%. A tabela de valores mínimos de frete usada pelos caminhoneiros foi alterada com reajustes que variam de 4,54% a 5,90%, a depender do tipo de veículo e classe de carga. Segundo a NTT, o reajuste de 4,54% é relativo ao transporte rodoviário de carga-lotação. Em seguida, estão as operações em que haja contratação apenas do veículo automotor de cargas, com alteração de 5,10%. O transporte rodoviário de carga-lotação de alto desempenho sofreu reajuste médio de 5,36%. E a de operações em que tenha contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho foi alterada em 5,90%. A tabela de fretes era uma das reivindicações da categoria e foi criada em 2018. E as constantes altas no preço dos combustíveis têm preocupado bastante também, é claro, os produtores rurais, que já sentem o impacto dessa oscilação no dia a dia das suas propriedades. Desde 1º de janeiro até agora, só o óleo diesel já subiu 37%. Resultado, o frete e os custos de produção com a lavoura e também com a criação de animais não param de crescer. Rogério tem uma propriedade em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Ele cultiva agrião, alface e rúcula hidropônicas. O sistema de produção com o cultivo direto na água traz alguns benefícios com relação ao plantio no solo. Entre eles, a economia de água e adubos. Mas, nos últimos meses, os altos custos de produção acabaram reduzindo as vantagens do negócio para o produtor. E o grande vilão do momento é o elevado preço dos combustíveis. Cada semana está mais caro, se for ver bem, né? E isso aí, o lucro cada vez diminui. Tudo aumentou, menos o preço da hortaliça, né? Que a gente não consegue repassar todo esse custo, né? Você ter que repassar, teria que aumentar aí mais de 100%, né, no caso, né? A gente acaba assumindo, né, a despesa, né? Acaba assumindo a despesa e a gente não sabe até quando isso vai, né? Seu Júlio Aguio também produz hortaliças em Mogi das Cruzes e todos os dias leva a sua produção aos comerciantes que vendem as mercadorias nas feiras da capital paulista. Realmente o custo aumentou muito, porque antes, quando eu comecei, o diesel não era um absurdo desse jeito. Eu gastava na faixa de uns 100, 150 por semana. Hoje estou beirando a R$400. Seu Júlio conta que os preços elevados do diesel quase inviabilizaram a produção. Na maioria das vezes é o produtor que arca com os prejuízos. Todo dia ver essas coisas, ver tudo investido. Tem funcionário, tem isso, tem aquilo. Depende de mim também. Não tem como eu chegar, de hoje você não trabalha mais. Não posso fazer isso. Porque aí a gente fala, a gente ergue a cabeça no outro dia, pega e fala, vamos tocar o negócio para frente. Um dia melhora, né? A esperança é a última que morre, né? E para tentar diminuir um pouco os impactos desta alta nos preços dos combustíveis, os produtores aqui da região se uniram e estão compartilhando alguns serviços, como, por exemplo, o transporte das mercadorias. Assim, eles dividem a despesa com o caminhão e conseguem baratear o custo final. Como a gente tem alguns vizinhos assim, que faz a mesma rota da gente, a gente acaba compartilhando o caminhão, né? Compartilhando o caminhão. Um dia vai um com o caminhão, né? E leva toda a carga, e no outro dia outro leva toda a carga no caminhão, né? O diesel, além de ser usado nos caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas, é o principal componente no custo do frete. Na região de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, são os pecuaristas que sentem no bolso os aumentos das despesas. O calcário mesmo, que é fundamental para a recuperação de pastagem,
No início do ano, ele tinha um preço, um valor de R$ 120 aproximadamente, o frete, né? E agora, no início desse mês, a cotação ela foi para R$ 190. Então é uma elevação significativa que impacta diretamente aí, no produtor. Para os especialistas, uma alternativa para gerar um menor impacto nos aumentos dos combustíveis para os consumidores seria reduzir o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos estados. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto de lei que prevê alteração na base de cálculo do imposto. O valor do ICMS, do óleo diesel, do etanol hidratado e da gasolina será fixo, com alíquotas que vão vigorar por 1 ano. O projeto ainda vai ser enviado para votação no Senado. Enquanto a situação do imposto não se resolve, a orientação é para que os produtores rurais busquem união. Nós temos que pensar em cooperar. O cooperar, ele não é somente rachar a hora trator. O cooperar também é a questão de comprar a matéria-prima, comprar os insumos em coletivo. Eu começo a comprar os insumos, eu começo a vender em coletivo, eu começo a fazer a entrega das mercadorias em coletivo, né? E aí eu vou enxugando esse custo de produção aí. E olha, sente-se na cadeira aí, segura aí, porque a coisa está feia. Essa sexta-feira negra no mercado financeiro. O mercado de ações agora, neste momento, desabando nada menos que 4,2%. Chegou a cair 4,5% agora há pouco. Uma pequena recuperada, mas 4,2%. Está desabando, aprofundando ainda mais a queda de ontem. E o dólar segue disparando, 1,2% de alta agora, R$ 5,74 a cotação da moeda americana. Bom, vamos em frente aqui. Olha, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CRA, realizou um debate ontem sobre a falta de insumos para o plantio da safra 21-22, cenário que vem preocupando muito o setor agrícola brasileiro. Isso foi alvo, então, dessa comissão ontem no Senado Federal. O risco de falta de insumos para o plantio da safra 2021-2022 pautou a reunião semipresencial da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária na manhã desta quinta-feira. A proposta é do senador Zequinha Marinho. Nós precisamos trabalhar muito para que esses insumos possam chegar. De acordo com a CRA, a falta de insumos pode comprometer a produção rural, reduzindo o volume e qualidade da safra de grãos, como a soja e principalmente o milho, impactando toda a cadeia produtiva e aumentando a inflação dos alimentos. A crise global de fertilizantes pode ter um efeito direto no agronegócio nacional e no bolso dos brasileiros. As empresas já sinalizam o não cumprimento da entrega de nitrogenados, glifosato, acefato, entre tantos produtos que vão garantir uma quantidade adequada, porque isso significa produção, não tem o que fazer. O diretor executivo de Política Agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento explicou que o Ministério da Agricultura está analisando o risco de falta de insumos para o plantio da safra 2021-2022. A ministra Tereza solicitou um estudo, né, da visão estratégica do insumo, do fator de produção, de quem compramos, de quem dependemos e quais são as alternativas. Então já está em curso esse estudo. Sem fertilizantes e defensivos, a comissão entende que as lavouras perdem produtividade, que é vital para a garantia da renda dos produtores e da sustentabilidade social e ambiental, pois representa produzir mais alimentos com menor utilização de recursos e de área de plantio. Temos que buscar alternativas aos fertilizantes importados para baixar os custos de produção e garantir a produção desse ano. Isso porque, apesar da dependência dos insumos importados, não temos ainda uma estratégia nacional para baratear a importação e nem uma política para estimular a produção desses insumos no território nacional. Então a gente acredita que sim, a nível de país, um tamanho território desse que a gente tem assim no nosso subsolo o suficiente, e acreditamos que deva modernizar, como você colocou até 2050 aqui, acredito que nós conseguimos dobrar sim a nossa produção nacional, ou até mais, porque nós temos território para isso, só temos que buscar logicamente as condições. Agora, com certeza tem que se ter uma atenção mais especial, quanto menor o tamanho do produtor.
Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico. Hoje pela manhã, vamos ver os preços do boi agora. Boi gordo no mercado interno. Vou botar a nossa telinha. Boi gordo aí com preços na maior parte estáveis, mas ainda com algumas quedas. Aqui Marabá, por exemplo, lá no Pará, R$ 256 arroba, queda de 1,5%. Demais praças sem alterações, pelo menos até amanhã de hoje, mas preços muito pressionados, bastante negativos aqui, ainda refletindo a continuidade da paralisação das exportações de carne bovina, especialmente para a China. Não há sinal ainda de retomada, pelo menos rapidamente, embora exista a promessa aí do ministro dos Negócios Exteriores da China de que poderia haver uma retomada rápida, mas não sabe exatamente quando. Vamos para o café. Preço do café no mercado físico, com alta no sul de Minas, R$ 1.250 o Arábica no sul de Minas, o Arábica de boa qualidade, alta de 0,8%, 1.260 no Cerrado Mineiro, também 0,8% acima. Conilon sem alterações, pelo menos Vitória do Espírito Santo, R$ 745 por saca de 60 quilos. Vamos para o arroz. Preço do arroz no mercado físico, com queda média aqui de 0,4%, nas principais praças do sul do país, onde se concentra o grosso da produção. Santa Maria, por exemplo, centro do estado gaúcho, R$ 71,75 por saca de 50 quilos. Próximo, algodão, né? Vamos ver o algodão. Algodão no mercado físico com queda, hein? 0,8% a 1%, refletindo a queda no mercado internacional de ontem. Porque o mercado está se recuperando na Bolsa de Nova York, pode ser que isso dê uma melhorada durante a tarde. Mas ontem, hoje pela manhã, ainda estava esse preço em baixa aqui. São Paulo, R$ 5,90 a 0,8 centavos. Tem o feijão ainda, sem alterações nesta sexta-feira. Vamos em frente com as nossas notícias. Olha, ontem à noite eu conversei com o presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, para avaliar a situação das safras nesse estado, que está mostrando aqui uma ampla recuperação de perdas que teve nas últimas safras. Está indo tudo bem, pelo menos até agora, milho, soja e também a safra de trigo. Vamos ver o que ele diz sobre isso. O Rio Grande do Sul está em plena atividade, né? Nós temos um milho plantado desde início de setembro, nem final de agosto. Nós temos milho já plantado no Rio Grande do Sul. Então, tem milho que daqui 15, 20 dias já está pendoando, né? E nós temos uma região mais fria do estado em que o milho recém está terminando o seu plantio. A área de milho no Rio Grande do Sul esse ano aumentou em 7%, né, o que é uma boa notícia depois de todos esses anos, né, aí sem aumento de área de milho. A gente prega tanto isso no Rio Grande do Sul, né? Então existe um bom desenvolvimento. As chuvas até o momento são muito boas, né? Existe uma chuva prevista, existe uma previsão de chuva para amanhã em todo o Rio Grande do Sul. Isso é muito bom para a cultura do milho. A questão do soja, não sei se falamos agora já, também iniciou o plantio no Rio Grande do Sul, né? Nos últimos anos, nós temos materiais muito bons para plantio no cedo, né? De hábito indeterminado, de crescimento, e o produtor tem acreditado muito, viu, Silmar, nessa questão de plantar cedo soja e colhe lá praticamente início de março. O produtor está colhendo soja com bons rendimentos aqui no Rio Grande do Sul. Antes disso, Paulo, vamos explorar um pouquinho mais o milho aí. O Rio Grande do Sul sofreu 2 quebras de safra de milho, né? Nas últimas 2 safras, realmente houve problemas sérios em termos de produção de milho. Situação esse ano, você acha que realmente dá para colher uma boa safra? O clima está colaborando nesse sentido, não? Se fala aí uma produção de 6 milhões de toneladas, tudo isso é muito bom o potencial do milho, né? A gente sabe que o milho ele tem uma fase crítica, tu disseste uma coisa muito importante, parece até uma coisa assim, parece uma coisa ensaiada, né? Em 2020, a nossa frustração, né, ela foi de 37% no milho naquele ano, e ela foi mais na região central do estado, aquela região ali do Planalto, né? O ano passado nós tivemos uma frustração muito séria de milho, não choveu em novembro, né? E nós tivemos uma frustração praticamente de perdas totais naquela região mais quente do estado, a região das Missões, né? E a região da Grande Santa Rosa, ali que foi a grande perda, sendo que lá no Planalto eles colheram praticamente normal. Então foi 2 perdas em regiões diferentes, né? Isso é muito importante. E nós acreditamos esse ano a perspectiva de clima, né? Existe essa perspectiva sempre, essa previsão de chuva abaixo do normal, mas a gente sempre deixa claro, né, Silmar e nossos amigos do consultor AgroMais,
de que o que importa realmente no Rio Grande do Sul até não é o volume de chuvas, o que importa é a distribuição das chuvas. Então, nós tínhamos essa expectativa de chuvas abaixo do normal no ano passado e colhemos uma bela safra de soja. Vamos torcer para que isso aconteça também no milho e no soja esse ano no Rio Grande do Sul. Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, comentou também sobre a safra de trigo, que está agora já em início de colheita, né? A perspectiva é muito boa, uma safra com ampla recuperação em relação ao ano passado. Se fala em 3,7 milhões de toneladas. Isso até o Rio Grande do Sul surpreende bastante aqui em termos positivos e ultrapassa o Paraná, o maior produtor nacional de trigo, que fazia muito tempo que não acontecia. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta sexta-feira. Voltamos às 18h30 com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados nesta sexta e também na semana. Boa tarde e até mais.